Esse versículo nos lembra que nós não podemos nos posicionar como derrotados. Jesus nos chamou para nos posicionarmos como vitoriosos. Então eu quero convidar vocês essa manhã para mudar o ambiente. Eu quero chamar vocês para esquecer de todos os seus problemas e dedicarmos esse tempo a Deus e lembrar que Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa rocha. Então Ele nos deu toda a autoridade e poder nessa terra para que a gente possa governar junto com Ele, amém? Então vamos cantar junto com a gente. Apocalipse 5,12 diz que toda voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graça. A nossa batalha já foi vencida na cruz. Jesus nos deu toda a autoridade e poder. E através dele que nós podemos cantar, através dele que nós podemos estar aqui essa manhã e dar toda a honra a ele. Então eu quero te convidar a dizer que digno é o Senhor.
agora, mas a tua presença neste lugar, ó Pai, venha nos encher, até que eu não consiga mais ficar de pé, Deus. Queremos a tua glória, queremos a tua unção, queremos a tua presença. Aleluia. Levante a sua voz. Você dizer santo, santo. Aleluia. 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 Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Transporta-nos, satura-nos, Senhor. Enche-nos. Oh, Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos no seu lugar. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa manhã. Sabe, irmãos, eu e você fomos contemplados para conter a glória de Deus. Eu e você fomos criados para contemplar a glória do Senhor. Irmãos, não há nada mais digno, não há nada melhor do que estás lançado aos pés da cruz, contemplando todo o plano que o Senhor fez para nós. E muitas das vezes pensamos que este plano ele começou ali no Novo Testamento. Não! O Novo Testamento foi apenas a comprovação do plano que foi começado lá em Gênesis, antes do firmamento, antes de criação de todas as coisas. O Senhor já havia sonhado com a humanidade. E você pensa que a humanidade ela é tão grande, tão extensa, mas ela é única. O Senhor ele está aqui nessa manhã não somente por uma humanidade, mas pelo seu coração. O Senhor ele te chama nessa manhã para o pessoal, para o íntimo. E se esqueça da pessoa que está ao seu lado, da pessoa que está à sua frente. Nessa manhã é você e o Senhor. Nada mais, ninguém importa a não ser você e o Senhor. Porque o Senhor deseja fazer na sua vida nessa manhã. Sabe, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração, eu o ouvireis. Sabe, essa canção diz a respeito de clamar pela glória. Sabe, não estamos essa manhã clamando por uma necessidade, clamando por um milagre. Nós estamos clamando pela presença do Senhor, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, pela bondade, o qual esse já nos alcançou. Mas a palavra também diz em Isaías: buscar-me enquanto se pode achar.
Sabe, há um desejo do Senhor nessa manhã, é ser achado pelo teu coração. Sabe, se tiver de guardar algo, guarde o seu coração, porque através dele fluirão rios de águas vivas. Sabe, irmãos, talvez há semanas, há meses, que você não consegue se prostrar na presença do Senhor. Talvez seja o pecado, talvez a apatia, talvez a rejeição. Talvez alguns possam estar aqui indignados, chateados com Deus. Mas aquele que já experimentou da graça, do amor, da bondade, meu irmão, você foi estragado para este mundo. Este mundo não te pertence mais. Ainda que você se sinta atraído, mas lá no fundo, no seu espírito que habita em você, o Senhor, Ele te chacoalha nessa manhã. O Senhor, Ele te chama nessa manhã para endireitar os seus caminhos, para endireitar as suas veredas. Feche seus olhos. Sabe, neste momento, fale com o Senhor, ore ao Senhor. Não são palavras repetidas, não são palavras belas, palavras bendizidas. Apenas expõe o seu coração ao Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor. Se prostre ao Senhor, se lance ao Senhor, confie no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre cada coração, qual esteja aflito nessa manhã, Deus, aquele qual está morto, frio, distante, que o fogo do teu Espírito possa tomar, que toda acusação, Pai, cai por terra em nome do Senhor Jesus, que prevaleça somente o teu reino, que permaneça somente a tua vontade. Espírito Santo de Deus, que destrói cadeias, que despedaça grilhões, Pai, aquele qual tem ferido a tua igreja, nós proclamamos em nome do Senhor Jesus, decretamos a falência, declaramos que aqui há um povo livres para libertar, um povo que se sente amado para amar, um povo curado em suas emoções, curado em suas almas, para que sejam encontrados como resposta de orações da vida de outros. Espírito Santo de Deus, libera sobre a tua igreja uma nova medida de ousadia, de encargo, de paixão, de desespero, de anseio pela tua presença. Espírito Santo de Deus, nos constranja nessa manhã, constranja cada coração, cada pensamento, produza convicções no Espírito de quem somos em Ti. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, que cada oração, Pai, seja encontrada sincera diante do Senhor, que cada pedido, que cada arrependimento pelos erros, pelas falhas, sejam perdoados. O Teu nome nos dá essa permissão. O Teu nome faz com que sejamos limpos, lavados, redimidos, restaurados, somente através de Ti, Jesus. Pai, graça nós Te damos. Nós bendizemos o Teu nome. Só Tu és o Senhor. Só Tu és santo, só Tu és Deus.
Oh Espírito Santo de Deus, ergue a sua mão como quem recebe. Você que já orou ao Senhor, quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, não segundo a minha condição, meu pensamento, mas segundo a tua autoridade que foi estabelecida. Pai, que em nome do Senhor Jesus, cada palavra profetizada sobre cada alma aqui nessa manhã, Pai, possa frutificar, possa dar vida. Pai, nós declaramos sobre cada casamento, declaramos a restauração do Senhor, o cuidado do Senhor, o teu perdão sendo liberado. Pai, aqueles os quais se encontram aflitos financeiramente, declaramos: o Senhor é Deus, o Senhor é Jeová Jireh, o Jeová provedor. Em nome do Senhor Jesus, os quais estão curados, profetizamos a cura do Senhor. O Senhor vai cancelando todo câncer, toda pressão, toda diabetes, toda opressão, toda enfermidade, depressão, seja aniquilada em nome do Senhor Jesus. Pai, que a cura seja liberada, a cura seja restaurada em nome do Senhor Jesus. Aqueles os quais estão presos em suas emoções, presos em sua alma, seu espírito, decretamos a liberdade aos cativos, aos algemados. É livre, livre, livre em nome do Senhor Jesus, livre em nome do Senhor Jesus. Receba do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Passe a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado. Abençoe a vida da pessoa que está ao seu lado. Seja canal do Senhor, seja instrumento do Senhor. O Senhor, Ele deseja se manifestar também através da sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, seja um abençoador nessa manhã. Seja a boca de Deus, seja canal de Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. No dia que você terminar de orar, de abençoar, tenha liberdade. Pode tomar o seu lugar. Glória a Jesus. Aleluia. A graça, paz, igreja. Aleluia. Falou para a pessoa que está ao seu lado que Deus, Ele é bom. Já falou? Deus é bom. Mas fala para ele: não, você não está me entendendo. Deus, Ele é bom. Amém, irmãos? Eu e você só estamos aqui através da bondade do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor, Ele deseja falar com você grandemente. O Senhor, Ele quer marcar a sua vida. Quantos venham preparados para receber algo? Levante sua mão. Seja sincero. Quantos vieram preparados para ofertar algo? Eu não estou falando no momento de dízimos e ofertas não, irmãos. Estou falando ofertar algo ao Senhor. Amém? No domingo passado nós ministramos, foi o nosso culto da família, nosso culto de celebração da ceia do Senhor. E nós ministramos a respeito de conquistar a nossa próxima geração, né, daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Sabe, eu lhe pergunto nessa manhã, o que o Senhor, Ele tem confiado em suas mãos? E 90% das vezes nós pensamos: você que é casado, o cônjuge, os filhos, os netos. E o nosso olhar, ele sempre vai ser tendencioso a olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família,
Mas, irmãos, Deus continuou ministrando algo muito forte no meu coração, a respeito sobre geração, sobre discípulos. O Senhor nos chamou para gerarmos. O Senhor nos chamou porque nós somos frutíferos. Amém? Quem é frutífero, levanta sua mão. O Senhor te chamou para frutificar. Muitas das vezes nós pensamos que a próxima geração, ela virá somente através do nosso ventre. Não, minha geração eu já conquistei. Está aqui minha filha Maria Eduarda, está meu filho Gabriel. Irmãos, mas essa não é a verdade absoluta de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho convicção plena que a família, irmãos, filhos, é herança do Senhor. A Bíblia diz que filhos são como flecha na mão do arqueiro. E tem um alvo. O arqueiro é você. A flecha são seus filhos. E o alvo é Cristo Jesus. Nós lançamos os nossos filhos em direção a Cristo, em direção ao Senhor. Mas não podemos nos contentar apenas, irmãos, dentro da nossa casa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, você já vai conseguir compreender um pouco melhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama a que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer à igreja tessalônica? Qual que era o objetivo, o intuito de Paulo dizer essas palavras? Paulo diz que embora pudéssemos como enviados de Cristo, acho que foi uns 2 ou 3 domingos atrás, nós ministramos sobre sermos testemunhas de Cristo. E aí nós usamos um texto básico como Romanos. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? O que, irmãos? Enviados. Então, embora pudéssemos como enviados de Cristo, então ser enviado do Senhor, se eu falasse para Cat, agora você vai vir aqui, e você vai lá e vai falar com o seu pai. Vai falar, tá, eu vou, mas vou falar o quê? O que eu vou fazer? Eu preciso de uma mensagem. Aquele que é enviado de Cristo, ele apenas não é chamado. Quem aceita Jesus? Eu. Mas agora há um desejo do Senhor no meu coração de me enviar. E quando eu sou enviado, eu estou carregando algo. A minha vida, ela carrega algo. Ela precisa carregar uma mensagem. E Paulo ainda continua dizendo, a exigir de vós a nossa manutenção. O que Paulo está dizendo para a igreja tessalônica? Olha, nós fomos enviados para este lugar, para que haja a manutenção. O que é manutenção? É cuidado. Manutenção é zelo. Manutenção é edificação. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama a que acaricia os próprios filhos. Então carinho e amor, irmãos, não tem como ser comprado. Só ama quem tem encargo. Hoje pode ter muitas pessoas em algumas posições profissionais. E pergunta a muitas dessas pessoas por que elas estão nessa posição? Por conta do financeiro. É pelo cargo. Mas não é pelo encargo, porque o encargo ele é banhado de amor. Então Paulo ele continua descrevendo, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho.
Então Paulo era enviado de Deus, enviado de Cristo, para fazer manutenção, para amar, liberar carinho, mas ele não foi preparado para oferecer somente o Evangelho. A Bíblia diz que igualmente ele ofereceu o quê? A própria, o que ele ofereceu, irmãos? A própria o quê? Vida. São coisas totalmente distintas. Então aqui Paulo ele ensina que o que, irmãos? Que nem todos os filhos eles são do ventre. Alguns o Senhor ele vai acrescentar na sua vida, a fim para que haja o que? Aperfeiçoamento, transformação. Em quem, pastor? No filho? Não, em ambos, no filho e no pai. Sabe, é um desejo do Senhor, irmãos, neste lugar. Não, eu creio que não somente neste lugar, mas em todas as igrejas. De que se levante pais e mães espirituais. Só que muitas vezes falamos sobre paternidade, nossa mente ela condiciona crianças. E crianças sim, elas fazem parte do reino de Deus. Neste momento há muitas crianças lá embaixo, orando, sendo ministradas, aprendendo a orar, aprendendo a palavra de Deus. Elas fazem parte do rebanho. Isso é extremamente importante. Mas tem adultos, órfãos da fé, que falta aqueles os quais vão ensinar. Olha que Mateus capítulo 5, verso 46 diz: porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? O que o Senhor Jesus ele está querendo ensinar aqui nesse livro, no livro de Mateus? Mas qual é o mérito em você amar os próprios filhos? Qual é o mérito em você amar aqueles que te amam? Porque os publicanos também fazem isso. E nesse contexto, quem eram os publicanos? Eram aqueles os quais não tinham compromisso com Deus. E Jesus está dizendo, olha, mas amar os próprios, isso é simples. Isso qualquer um faz. Não há mérito em especial em apenas amar quem ama você, irmãos. Isso é simples, isso é fácil. Pessoas sem compromisso com Deus, eles também praticam isso. Mas eu e você que somos sal e luz dessa terra, o Senhor nos chamou para algo diferente. Para andarmos na contramão deste mundo. Amar os seus filhos biológicos, irmãos, isso é uma expressão natural do amor de Deus. Isso é simples. Agora, amar os filhos espirituais, isso sim é expressão do amor de Cristo em nós. Quantos estão conseguindo compreender nessa manhã, irmãos? Pergunta ao pessoal do seu lado, cadê os seus filhos? Sabe, irmãos, o reino de Deus ele foi estabelecido para ser frutífero, para crescer, avançar. Sabe quando que toda igreja, não estou falando só da nossa, irmãos, não, a nossa não, irmãos, toda igreja, sabe quando que ela cresce? Sabe qual que é o segredo? Já sei, pastor, é chave de oração. Não, já sei, é jejum. Sabe o que é, irmãos? É algo muito simples. É quando todos os irmãos estiverem mais preocupados em servir do que receber. Quando você tem um coração disposto para servir, você vem preparado para servir, você não está esperando nada em troca. Imagina se nessa manhã nós fizéssemos um amigo secreto e todo mundo viesse preparado só para receber. Quem ganharia algo? Porque a preocupação está no receber.
Só que isso é uma trava, é um paradigma na nossa mente que ele precisa ser destruído. Porque, irmãos, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque quem dá é daquilo que lhe sobra. E quem recebe é daquilo que lhe falta. Essa é a ótica. Agora a questão é, uma geração que faz discípulos, irmãos, ela busca os que estão lá fora, mas ela também cuida daqueles que estão aqui dentro. Essa é a chave do crescimento de qualquer igreja. Encargo, amor, por almas perdidas, por almas que já foram encontradas, já foram achadas. Sabe, o coração do Pai, ele sempre vai continuar procurando por filhos. Não tem como. Esse é o DNA do Senhor, o DNA de Deus, ele é amor. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem, abra Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e fazer o que, irmãos? Quem? Os melhores? Os encontrados? Os mais bonitos? Os mais talentosos? Não. Os perdidos. Então, essa é a expressão do coração do Pai. Mas qual a questão? Irmãos, existe muita gente perdida lá fora neste momento. E sabe o que é mais triste também, irmãos? Que também existe muita gente perdida dentro de casa. Em casa lá, eu não sei, parece que é um negócio... Às vezes eu perguntar para minha esposa, mas onde está tal coisa? Ela está lá, eu falei, não está, já fui, já olhei. Aí quando eu vou ver, está exatamente onde ela falou. Eu falei, não é possível. Alguém colocou aqui de novo. Enquanto eu saí, alguém veio e colocou. Isso é algo extraordinário. E muitas das vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida espiritual. Nós estamos dentro de casa, mas ainda assim perdidos, desencaixados. Vamos um pouquinho adiante, lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 3, com certeza é uma parábola que você já deve ter ouvido centenas de vezes. Mas eu creio que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e ela se renova. E o Senhor vai liberar algo sobre a sua vida nessa manhã. Então lhe propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, pois já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, essa parábola de Lucas 15, ela apresenta um pastor deixando 99 ovelhas, indo atrás de uma, somente da centésima. Eu lhe pergunto, tem lógica humana nisso? Seja sincero. Sim ou não, irmãos? Quem acha que tem lógica, levanta sua mão. Quem acha que não tem lógica, levanta sua mão. Para você não ficar em cima do muro, você que não achou nada, pode levantar sua mão também. Pelo menos você participa. Naturalmente, vai olhar, mas não sei, não tem lógica isso. Uma vez vi uma pesquisa, foi um experimento que fizeram, não sei se eu já contei isso aqui. Se você já ouviu falar, não sabia. E, irmãos, foi algo que marcou muito minha vida, muito, muito, muito. E um repórter saía para a rua e fazia a pergunta, quanto vale para você uma vida? Você acha que vale mais
40 pessoas ou vale mais uma vida? E aí, só que eu acho que é algo que eles já programaram, já encontraram os familiares dessa pessoa e fizeram a pergunta e a pessoa, eu acho que vale mais a 40. E colocavam 40 pessoas que ele não conhecia. E essa uma vida era um familiar. Então você acha que 40 vale mais? Acho. Então pode vir uns 40 e pode vir um. E depois pergunta, quem que você salvaria? Aí ele vai para aquele que tem uma. Por quê? Porque aqui tem amor, tem encargo. Não quer dizer que essa é mais importante. Não, é que aqui eu tenho amor, eu despejei encargo aqui. Eu tenho paixão. Então a questão, irmãos, a 100ª ovelha, sabe por quê que o Senhor, Ele deixou as 99 e voltou para a 100ª? Porque para o Senhor, não representava apenas um número, representava uma ovelha. Sabe, você dentro dessa igreja, você no reino dos céus, não pense que Jesus ele morreu na cruz, mas foi por todo mundo. Não, foi por você. Se ele precisasse voltar e fazer tudo novamente, ele faria. Porque no reino de Deus, pessoas não são números, pessoas não são estatísticas. No reino de Deus, pessoas são filhos. Você que é pai, você que é mãe, você pode me dizer o que você faria pelo seu filho. Tenho certeza que 100% dos pais aqui, se precisasse do coração, ele falou, pode levar embora. É para quê? Para o meu filho? Minha filha, pode levar, não vou nem negociar. O que é isso? Encargo, paixão. Por quê? É filho. Não é número, não é estatística. E você pode pensar, pastor, mas isso é uma visão de quem é pastor, uma visão de quem é líder, de quem cuida de pessoas. Não, irmãos. O Senhor, Ele chamou todos nós para cuidarmos uns dos outros. Qual que é o primeiro mandamento? E o segundo? Qual que é o segundo mandamento, irmãos? Amar ao próximo. E esse mandamento está condicionado somente à liderança? A humanidade. Então a primeira coisa, ama ao Senhor. A segunda, ama o próximo. Com a ti mesmo. Sabe o que é mais interessante? Seja sincero, quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Sabe o que é mais interessante? Que enquanto nós estamos aqui, orando, se alegrando, desfrutando, existe alguém chorando sozinho neste momento. Nesse momento, enquanto nós encontramos motivo para viver, existe pessoas neste exato momento querendo desistir da vida. Enquanto nós estamos aqui se alegrando, encontrando respostas do Senhor, tem pessoas perdidas, vagando, procurando por respostas em muitos lugares. Relacionamentos, drogas, trabalhos, em tantas coisas, relacionamentos, em tantas coisas. Sabe, irmãos, existe alguém esperando um discípulo de Jesus atravessar o seu caminho. Sabe, hoje eu e você estamos aqui, mas porque é alguém, algum dia, não interessa quem, não interessa quando e não interessa onde, alguém, algum dia orou por você. Não somente orou, mas agiu ao seu favor. Foi ao seu encontro. Sabe, o Senhor tem nos chamado, irmãos, para ser o pastor da 100ª ovelha. Sabe, não somente para, não, está tudo bem, eu tenho uma célula aqui, eu tenho 10 irmãos, se um for embora, eu tenho 9. Não, está amarrado isso. Está repreendido. Reino de Deus não é estatística, irmãos. Reino de Deus é vida, é filhos, é almas. Agora, filhos, eles exigem cuidado. Não apenas ensino. Lá em Tessalonicenses, Paulo disse: nós fomos enviados para ensinar, para amar,
para cuidar. Paulo não entregou somente a mensagem de Cristo. Há uma diferença, irmãos, chegar neste lugar. Muitos irmãos, já fui na casa, acho de quase todos aqui, nem todos, mas quase todos os irmãos aqui. Quase não, né? Algumas a gente invade, irmãos. Algumas a gente não é convidado, não, a gente invade. Irmãos, eu posso dizer que existe uma diferença entre eu que já fui na sua casa um dia e falar, olha, o que você veio aqui? Não, eu vim aqui porque eu sou pastor, tenho que me preocupar com você, então tenho que orar por você. Então tá bom, deixa eu orar aqui. Pai abençoa, Jesus amém. Ou você ir movido por encargo, por coração, por estar presente. Às vezes você não quer nem ir embora. Tem irmãos que falam, pastor, já deu a hora, vamos embora. Eu falei, já irmão, tá com sono? Não, tô tranquilo. Mas irmãos, isso é encargo, há uma diferença. Um cachorro, ele sabe quando você sente, você tem medo dele. Você acha que um ser humano, nós somos espirituais. Você acha que o nosso coração não testifica? Tem pessoas, irmãos, o Senhor coloca no nosso caminho, que não é somente, irmãos, para ensinar, mas é para cuidar, para zelar, para amar. Vai ter pessoas em nosso meio, quando vão se chegar, irmãos, muitos não precisam de ensino, muitos precisam de acolhimento, de coração. E eu não estou falando de nós abrirmos uma ONG de caridade, distribuir, não que eu seja contra isso, cestas básicas e distribuir alimentações na rua, não. Eu estou falando sobre você externar aquilo que Cristo colocou aqui dentro de você. A colocar para fora tem encargo. Muitos querem liderar, mas poucos querem carregar pessoas, irmãos. O verdadeiro discipulado, ele acontece quando abrimos espaço na nossa vida para inserir pessoas que muitas vezes você nem conhece, você está passando a conhecer. Abra o seu coração para o que o Senhor tem para fazer através da sua vida. Fala a pessoa que está ao seu lado. Fala, pessoas não são projeto. Pessoas não são projeto. São vidas confiadas por Deus. Irmãos, nem todos os filhos são do ventre. Tenha convicção disso. E talvez você pode estar aqui pensando, pastor, essa palavra é para o meu tio Zé, ele precisava muito ouvir essa palavra. Não, tio Zezinho, se ele ouvisse isso, pastor, não, essa palavra é para você. Irmãos, não interessa a sua condição social, não interessa a sua cor, não interessa a sua altura, não interessa o seu sexo, não interessa o que você acha, o que você pensa. O Senhor tem algo para fazer através da sua vida. Creia nisso. Nós somos chamados para cuidar, para amar, para investir em pessoas. Mas não porque é uma obrigação. Irmãos, eu confesso todo o meu coração. Minha esposa é testemunha, os irmãos conhecem mais próximo, conhece meu coração. Irmãos, eu tenho prazer em estar com o povo. Para mim isso é prazeroso, isso enche meu tanque, isso é combustível para mim. Agora imagina se eu tiver que vir aqui todo domingo e na casa dos irmãos, muitas vezes da semana, só porque eu sou pastor. É horrível demais ser crente então. Porque é só mais uma responsabilidade, é só mais uma obrigação, é só mais algo na agenda. É uma atividade. Mas se você não banhar isso, regar isso com amor, e muitas das vezes, sabe qual é a questão? Você pode estar indo para a cela pelo compromisso. Se eu não for lá, o líder vai perguntar, por que você não foi? Então eu não sei o que eu vou falar, então eu vou. Não, venho para o culto porque eu não sei, vai que você não for e o diabo ataca. Para com isso. Por que eu estou aqui? Porque aqui é o melhor lugar para estar, na presença do Senhor. Por que eu estou com os irmãos? Porque foi a família que o Senhor me acrescentou. Tem irmão melhor? Mas tem, mas esse é os que eu preciso. Pastor, se meu líder de célula ele fosse melhorzinho. Não, você tem aquilo que você precisa.
para ser transformado. Para de olhar para a grama do vizinho. Ah, porque o meu pastor, porque a minha igreja, tem pastor melhor que eu. Irmão, mas você vai achar rodo. Vai um monte, vai muito, mas com força. Mas o Senhor te colocou aqui, é porque é algo que o Senhor quer fazer na sua vida. Algo que o Senhor ele deseja trabalhar na sua vida. Nós temos o exemplo de Jesus e Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi o discípulo mais próximo de Jesus. Pedro foi aquele que falou para Jesus: mestre, ainda que possam te negar, te trair, eu jamais farei isso. Eu não. E o que aconteceu com Pedro? Falhou na promessa. E Jesus? Qual foi a atitude de Jesus? Desistiu dele? Não. Mas por que Jesus não desistiu de Pedro? Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que Jesus não desistiu de você. Porque o meu pecado e o meu fracasso não é maior do que o amor dele por mim. Quando você compreende isso, que o amor dele, o perdão dele é maior do que qualquer coisa que eu possa fazer, você está no caminho certo. Creia nisso. Depois da ressurreição, para onde que Jesus volta? Para Pedro. E essa hora que Jesus poderia falar: ei, Pedrão, sem vergonha, hein? Falou que não ia me negar, e negou, e não foi 3 vezes. E na última vez você até blasfemou, você me apraguejou. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Pedro, vem para cá, vamos caminhar na areia. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas, Senhor? Tu sabes. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus chamou Pedro não para condená-lo, não para acusá-lo após a falha, mas ali Pedro foi levantado como um pastor, como um líder da igreja. Pedro foi o primeiro líder da igreja levantado por Cristo. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor ele chamou Pedro após a falha para restauração. Sabe, há muitos Pedros em nosso meio. Também há muitos pastores em nosso meio, que vão trazer a restauração, vão trazer refrigério, vão trazer cura. Jesus em nenhum momento quis humilhar, Jesus em nenhum momento quis crucificar Pedro. Havia apenas um único desejo: restaurar. Pedro era aquele que tinha andado com Jesus 3 anos, era aquele que estava dentro de casa, mas por um momento dentro de casa ele se perdeu. O Senhor havia mudado todo o plano de Jesus. Você não vai mais pescar peixe, não vai trabalhar mais com essas redes, você vai continuar pescador, mas agora é de algo diferente, é de almas. Você vai pescar almas. As suas redes serão lançadas agora sobre vidas. Então Pedro falha, e ele volta a pescar. Então Jesus, distante, joga a rede do outro lado. Pedro, pera lá, eu já ouvi isso antes. Então Pedro sai do barco, vai nadando em direção a Jesus, porque Jesus pergunta: tem algo para comer, amigos? Só que quando Pedro se achega, já havia uma mesa, nessa mesa já havia peixe, e pronto. A mesa ela aponta para a ceia, para a aliança, para a restauração. Sabe, irmãos, eu quero te desafiar nesses dias. Nós somos uma igreja em célula, igreja de relacionamentos, mas talvez há pessoas dentro da sua própria célula que você ainda não tem uma profunda aliança. E vamos ser sinceros, irmãos, tem alguém perfeito em nosso meio aqui?
dia você achar uma igreja perfeita, irmãos, não entra, para você não estragar ela. Porque não existe perfeição. Somente Cristo, o único ser perfeito, que pisou e pisará sobre essa terra. Então creia nisso. Mas o Senhor nos colocou juntos para o quê? Para que sejamos aliançados, transformados. Imagina se na sua célula tivesse todo mundo que fala mais que a nega do leite. Fala, misericórdia, quem vai falar? Imagina se na sua célula tivesse todo mundo que era um mudinho, não quer falar de jeito nenhum, não falo. E aí, irmãos, como é que foi a semana? Mas por que existe essa diversidade? Para que aprendamos a ser transformados, para que haja aperfeiçoamento. Pega alguém muito acelerado com alguém muito tranquilo. Os dois infartam ali, mas os dois aprendem. O tranquilo aprende a acelerar, o acelerado aprende a tranquilizar, e as coisas vão acontecendo. Mas o que é isso? É o aperfeiçoamento, é o cuidado. Ah, mas sabe o que é? Não sei não, fui muito com a cara do Marcelo não, ele é gaúcho, sabe como é que é? A carne tem que ser desse ponto, desse jeito. Não concordo não, então eu estou mais com lipe aqui, vamos comer um cuscuz aqui, não sei o que lá, cuscuz com ovo. Então, mas pensando bem, eu vou olhar para as bandas de Minas Gerais ali, né? Só comer um queijinho ali, um negócio mais gostosinho e tal. Irmãos, isso não é igreja. Quando você quer procurar lugar que só te atrai, lugar que faz o seu bem, desculpa. Você perdeu a visão a respeito do que é reino de Deus. Jesus, ele não veio para ser servido. Ele veio em forma de servo. Irmão, se todo mundo tiver forma de servo neste lugar, pode ter certeza que ninguém sai daqui sem ser servido. Tenha convicção absoluta que eu estou falando da parte de Deus. Se todo mundo vier neste lugar preparado para servir, amar, irmão, não vai sair ninguém daqui sem ser amado. Não vai sair ninguém daqui sem ser servido. Porque veio todo mundo disposto a entregar a mesma coisa. O que vai acontecer? Superabundar. Amém, irmãos? Pais espirituais não descartam pessoas. Não descarta. Eles restauram. Seja instrumento de Deus nesses dias. Mas pastor, Deus me usar? Vai, lógico que vai, irmãos. Eu não quero te chatear não, mas Deus usou uma mula para falar com um profeta Balaão. Por que você acha que Deus não vai usar você? Por que você acha que Deus não vai me usar? Vai. Eu já dei esse testemunho, uma época eu estava meio chateado em algumas áreas na minha vida. Deus precisou tirar um cidadão lá da Austrália, atravessar o mundo para ele vir, ser visitante numa célula, participar, falar, compartilhar e aquilo marcar a minha vida. E por um momento eu falei, meu Deus do céu, eu sou queridinho de Deus. Ele tirou o cara lá da Austrália, lá do outro lado do mundo. Ele mora lá, ele veio passear aqui. É cunhado do Bruno. E na célula, compartilhar normal. Vida normal, tudo natural. Não havia nada natural. O sobrenatural de Deus estava sobre aquele lugar. O irmão compartilha algo que para ele não tinha noção do impacto que aquilo estava causando na minha vida. E aquilo foi uma cura dentro do meu coração. Foi uma restauração. E até hoje ele nem sabe. Não sei se ele ouviu ministrando, ele vai saber da Austrália, o único é ele, é o Robson. Então, mas nem sabe. Mas ele foi cura de Deus na minha vida. Deus usou. Então não pense que Deus ele não vai usar você. Porque a parábola da centésima ovelha, irmãos, ela não acaba quando a ovelha é apenas encontrada. Mas ela termina quando é colocada sobre os ombros e levada de volta para casa. Eu lhe pergunto, cadê as suas ovelhas? Pastor só é pastor se tem ovelha. E ovelha, ela só é ovelha se ela tem um pastor. Irmãos, eu não estou falando sobre
títulos não. Pastor, líder de centro, falando sobre isso não, irmãos. Pastor é quem tem um cargo, quem ama, quem cuida, quem zela. Eu lhe pergunto, seja sincero, quais pessoas que você orou, quantas pessoas nessa semana você orou que não são convertidas, que você orou para que elas pudessem ter uma experiência com Deus? Não precisa levantar a sua mão. É simples, irmãos, faz uma balança. Quais foram suas orações? Foi tudo pedido, me dá, 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 me dá? Ou Senhor, usa-me, Senhor, envia-me, Senhor, fala através de mim, Senhor, usa a minha vida. O encontrar, irmãos, ele é o evangelismo. Mas colocar sobre os ombros, carregar, é discipulado. É você trazer para perto. Feche seus olhos por alguns segundos no seu lugar. Sabe, eu queria te falar algo. Buscar os de fora é extremamente importante. Mas cuidar dos que foram encontrados também é. Sabe, o Senhor, Ele tem te aliançado a pessoas. Quais são aqueles que você tem cuidado nesses dias? Irmãos, e o cuidado todos necessitam, todos carecem. O seu líder, ele não é um Avenger. Ele não é um super poderoso, que não tem pressões, não tem dificuldades, não tem medos, não tem pressões, não tem angústias, não fica enfermo, não. Ele precisa de cuidado. Ele precisa ser amado, ele precisa ser encorajado. Precisa ter pessoas que têm aliança ali com ele. O anfitrião da sua casa, da sua célula. Seu marido que às vezes passa, não, ele é homem, ele é forte, ele é tranquilo, ele aguenta. Você que é jovem, os seus pais. Como que você tem servido, amado? Qual base é o relacionamento? Sabe, se os seus olhos espirituais pudessem agora enxergar o lado de fora, quem ainda precisa conhecer a Jesus? E são aqueles que você tem contato, que você tem vínculo. Quem são esses? Sabe, o reino de Deus está ligado, irmãos, em apenas pessoas serem alcançadas. Pessoas serão alcançadas. Mas também quantos Ele continua cuidando até que Cristo seja formado. O desejo dessa manhã não é de nenhuma forma deixar você emocional, abalado, não, de forma alguma. Mas é que haja uma convicção no seu coração, que o Senhor te chamou para algo maior do que você mesmo. Nenhuma obra de Deus, nenhum chamado de Deus, Ele vai competir à tua altura. Tudo para que o Senhor te chamar, sempre será para algo maior do que a sua estrutura, maior do que a sua visão, maior do que o seu entendimento, maior do que o seu coração, maior do que o seu pensamento, maior que os seus dons, maior que a sua habilidade. Aleluia. Olhe para mim por um instante. Irmãos, não permita que os seus olhos sejam fechados para aquilo que o Senhor Ele quer fazer. Não permita. Não fique olhando para dentro de você. Ah, mas vai usar eu. Mas como que eu estou, como que eu vou, e não sei que eu estou. Não, pare, irmãos. Davi foi tirado de trás das malhadas quando foi escolhido a rei. Saul estava andando pelo caminho assim, simplesmente, é o próximo rei, é o rei. Deus faz coisas de mulheres que um dia era estéril.
um choro na presença e derramar de Deus, gerou profeta. Pessoas que eram cegas, pessoas que estavam paralíticas há milhares de anos. E o Senhor, apenas um toque. Outros discípulos, através da sombra, pessoas eram curadas. Quantos sinais! Foi no domingo retrasado, nós estávamos ministrando aqui, falando sobre o poder do testemunho. Irmãos, nosso culto, durante o culto, 2 pessoas levantou a mão e testemunharam que foram curadas. 2 ou 3 células atrás, o Lipe estava com problema no ombro, no braço, estava com dor, oramos. Não foi assim, ó Lipe, agora você vai para casa, põe uma bolsinha de gelo, vai fazer assim, sim, assim. Não foi. Compartilhando testemunho, ele, como é que esse menino tem no braço? Melhorou não, é? E não, eu queria falar, pessoal, olha, eu fui curado aqui, estava com uma dor ainda quando pedi oração, olha, glória a Deus. E é isso que o Senhor tem nos chamado. É para isso, essa é a obra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero fazer um apelo para você nessa manhã. Você não precisa vir aqui à frente. Você apenas irá se colocar de pé no seu lugar. Irmãos, mas não faça isso por pressão, por opressão, por vergonha, por timidez. Mas tenha convicção ao que estou te falando da parte de Deus. Essa igreja aqui ainda vai ser muito grande aqui nessa região, irmãos. Essa igreja quando começou era 3 famílias. Hoje muitos irmãos estão ausentes. Muitos irmãos ausentes. Mas nós vamos crescer, irmãos, essa igreja será referencial nessa cidade. Não porque é a denominação que nós carregamos pela estrutura, não, é porque o evangelho do Senhor será pregado neste lugar. E o Senhor, Ele vai fazer isso. Mas como que o Senhor, Ele vai fazer, irmãos? É através de nós. É através da minha vida, é através da sua vida. Pastor, da minha? É, da sua. É através da sua vida que o Senhor vai fazer. Você que tem um desejo no seu coração em ganhar almas, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Mas não fique por timidez, não fique só porque, eu vou ficar só eu sentado. Tenha liberdade. Feche seus olhos. Quero orar por você, profetizar sobre a sua vida. Muitas almas serão saqueadas nesses dias, irmãos. Você pode dizer amém por isso? Mas muitas serão encontradas, as que foram perdidas. E as que estão ainda perdidas dentro. Sabe, tenha percepção no seu coração, que seus olhos espirituais estejam abertos nesses dias. Depois tem liberdade, procura seu líder, não precisa ser agora, hoje, marca ele durante a sua casa, chama ele para um discipulado, uma conversa. Vamos trabalhar para edificar o reino do Senhor, não por números, não por quantidade, não por estatística, mas para que pessoas experimentam aquilo que eu estou experimentando, que possam viver aquilo que eu estou vivendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, sobre os Seus filhos. Pai, sobre o Teu exército que o Senhor está se levantando neste lugar. Pai, nós declaramos a autoridade do Senhor é sobre eles. Pai, assim como foi com os discípulos, Pai, assim serão discípulos do Senhor, assim são. Profetizamos em nome do Senhor Jesus autoridade, domínio, liderança, poder do Senhor. Pai, permissão é dada para a vida de cada um deles. Pai, que abrir as suas bocas, Pai, não sejam eles, mas seja o Senhor. Pai, coloque pessoas em seu coração, no trabalho, em todos os lugares por onde eles passarem, em seus bairros, em suas comunidades, em os grupos de WhatsApp, de internet, seja lá qual for, Senhor.
Pai, que não sejam somente aqueles aqui presentes neste momento, Pai, mas que muitos sejam alcançados através da internet, e depois possam ser enviados a igrejas. Pai, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, com autoridade, usa com poder, com domínio. Pai, gere encargo em cada coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, aleluia. Tem liberdade, pode se assentar. Amém, irmãos, que o Senhor, Ele te dê encargo, não só para cuidar de quem é fácil. Tem gente que é difícil, tem gente que é complicado. Você conhece alguém bem difícil, bem complicado? Diferente de você, outro. Diferente de você, outro. Irmãos, é para isso que o Senhor tem nos chamado. Os irmãos, presta atenção que eu vou te falar. Os irmãos que você mais vai crescer, escuta o que eu estou te falando, é os que mais são complicados. Você que é pai, você que é mãe, com qual filho que você aprende mais? É com o mais educadinho, mais bonitinho, ou é o que mais apronto, mais faz bagunça? Você fala, meu Deus. É o que mais... Quem é? Então, paternidade, irmãos, paternidade espiritual, ela vem dos céus. Tem muita gente que é difícil, é complicado. Mas se houver encargo no seu coração, você esquece dificuldade, esquece complicação, esquece angústia, esquece um monte de coisa. Porque o encargo é maior, o amor ele é maior. Amém? Glória a Deus. Profetize sobre a sua vida nessa semana. O Senhor vai colocar pessoas em seu coração para você orar. E não só ore, se estiver presente aqui, irmãos, visita. Seja intencional. Olha, eu vim, Lucas, eu vim da parte de Deus, mano. Eu senti no meu coração, quero falar a parte de Deus para você. Libera, estou falando de Deus, você não está falando de qualquer outra coisa não. Não é Jequiti, não é TechPix, não é Rinodê, você está falando de Cristo. Falando de coisa que tem autoridade, poder, domínio. Tocar nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vou ver se eu fico bonito também. Não precisa dar. Precisa. Agora tá. Até o braço. Amém. Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, pastor. Eu queria que alguém que tenha coragem de falar alto, quem sabe qual é a definição de altruísmo? Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que essa palavra significa? Sabe? O que significa altruísmo? É quando você ama outras pessoas e tem uma coisa a mais em altruísmo, sem esperar nada em troca. Eu estava vendo um seriado, eu não lembro qual era o seriado de comédia, que durante o episódio o cara mostra que ninguém nunca faz nada por outras pessoas sem esperar nada em troca. Aí ele mostra, quando o cara ele dá dinheiro pro pobre, ele faz para os outros verem, mas e o cara que faz sem ninguém saber? Ele faz para poder aplacar a própria consciência, a culpa dele, né? E eu pensei sobre isso. E é engraçado que eu estava preparando a palavra de hoje novamente não tinha nada a ver com o que eu vou falar agora. E durante a palavra, Deus me lembrou de algo que eu tinha de anotação aqui de acho que uns 6 anos atrás. Eu anotei: se a minha justiça foi conquistada por Cristo, minha consciência deve estar tranquila pelo que Ele fez por mim. Então a minha oferta se torna realmente altruísta, pois eu faço o bem sem ser motivado por uma consciência culpada. Então, onde que a sua oferta
ela se torna uma oferta que você não está fazendo esperando algo em troca. Seja para você, como eu falei na outra oferta que eu preguei aqui, para você aplacar a ira de Deus, ou para você cobrir a sua culpa, ou para você se sentir melhor com a pessoa que você é, ou para que as pessoas vejam que você está ofertando. Quando que essa motivação ela se desliga? Quando você realmente entende e crê no que Cristo fez por você. E aí a culpa acaba. Você não faz mais por culpa, você não faz por dever, porque você não deve nada. Você não tem que fazer oferta, você não tem essa dívida mais, a dívida foi paga. E aí sim ela se torna altruísta. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Coríntios, não Crônicas. Acho que foi Crônicas. 2 Coríntios. Coríntios? Está em Crônicas. Aí, agora sim. E digo isso é Paulo falando. Não sou eu, é Paulo. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que Deus tem um poder para te dar em tudo. Ele pode fazer abundar na tua vida em tudo. E Ele ama quem dá com alegria. Ele sente prazer no que dá com alegria. E Ele tem como te dar abundância, suficiência em toda a obra. Agora o foco dessa passagem, o centro para mim dela, que ele fala aqui, não por tristeza ou por necessidade, não porque você tem que ofertar, ou porque você está triste, ou porque alguém te falou que tem oferta e você quer parecer bem para os irmãos, mas porque Deus dá com alegria. E eu queria pedir para o pessoal do louvor subir aí, e eu queria que vocês ofertassem hoje, com a gente louvando, porque a oferta é uma forma de louvar a Deus. A oferta, para mim, eu acho que a oferta ela é encaixada mais com louvor do que com esse momento aqui. Porque você está semeando da mesma forma, você está louvando a Deus. E eu queria que você ofertasse hoje com alegria. Durante o louvor hoje, eu não sei se vocês viram, falei para o Bruno, fala para o povo dar um bom dia mais acordado aí. Estava todo mundo assim, bom dia. Então vocês tiveram todo o culto agora para acordar, para estar ligado, né? O pastor veio aqui, deu uma palavra abençoada. Então eu queria que vocês se levantassem. A gente vai louvar a Deus mais uma vez, mas eu queria que vocês louvassem com alegria. Vocês entregassem o coração de vocês nas ofertas aqui e ofertando o seu louvor a Deus. Amém? Vocês podem vir e ofertar durante a ministração.
lembram? Vamos marchar? Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Irmãos, como o pastor já disse, nós somos uma igreja em célula. Nós temos 4 células na nossa igreja. Nós temos uma célula em Cambridge, em Kitchener, em Waterloo. Então, se você ainda não participa, não visita, ou se Deus tocou no seu coração para que você possa visitar uma das células, convide alguém também para estar junto com a gente. É um momento muito bom, a gente pode estar compartilhando na célula. Então, tem um momento de comida, tem um momento de confraternização. Então, vem estar com a gente nas células. Nossa Vine Store está aberta, Vine Café também. Então fique à vontade, cumprimente algumas pessoas ao seu lado, vai tomar um café. O Hector não está aqui, mas se alguém está visitando, a Dani paga. Batismo dia 5 de julho. 5 de julho nós teremos nosso batismo. Então, se você ainda não é batizado, se você já participou do encontro, se você tem desejo de se batizar, procure o pastor, procure os líderes. Então fale com a gente, que nós estaremos dispostos a ajudá-los, amém? Em nome de Jesus.